Olá, pecadores, pecadores da congregação cristã no Brasil, a graça. Olha aqui, você está no santo canal do Santo Cavaleiro CCB, especialista em pecadores, CCBistas. Só nessa bagaça aqui, você tem os pães asmos, os pães da proposição, os bolos asmos, tostado com trigo tostado, e o vinho puro da vinha do Salomão. Sabe? E eu vou aqui trazer mais uns bolos asmos para vocês, para quem quer ouvir. O que o Ocrades foi fazer lá nos States, lá nos Estados Unidos da América, e foi lá pregar para os pecadores CCBistas de lá. E aí, meu filho, Ocrades, como sempre, né, metido a filósofo, metido a conhecedor, metido às profundidades bíblicas, cheio de querer ter fundamentos bíblicos, e acaba se embaraçando. E eu vou envergonhar esse cara aqui, vou dizer que esse cara é um puro pistoleiro, um loroteiro, sabe? O cara não sabe nada. Ele finge que, para ser besta, qualquer porcaria. Então aqui ele foi lá tentar impressionar, só que aqui no Cavaleiro ele é desmascarado, porque ele não sabe de nada. Um sujeito que fica pregando Bíblia na base da teoria e na base da decoreba, porque ele não tem a Bíblia no coração, ele não tem um fundamento bíblico no coração. Então ele olha naquele versículo ali e tasca-lhe pau, só que ele não entende, ele não conhece. Ele não tem dentro da alma a Bíblia, sabe? É só na teoria, da boca para fora. E aqui eu vou lhe mostrar que ele falou merda. Só que ele pregou lá em Boston. Boston fica no Massachusetts, no estado do Massachusetts. E aí, ele foi lá também pregar, fazer outra coisa. Ele foi lá, sabe por que os dissidentes dos Estados Unidos, aqueles 5 dissidentes lá que montaram a conspiração, eles conseguiram alguns adeptos. Alguns adeptos sempre vão. Primeiro, tem a família dos adeptos. Segundo, tem aqueles puxa-saco dos adeptos que foram levantados por ele para ter um cargo na igreja. Esses não perderam o ministério. E tem alguns puxa-saco desses golpistas, desses separatistas. E aí, o Ocrades foi lá, que eles estão... O Ocrades vai, o outro lá vai também, e eles vão pregar o que lá? Volta. Reconciliação. Perdão. Por quê? Com a intenção do ministério? Isolar os separatistas. Isolar de vez, deixar só eles. E aí fica só eles e male a família. Então nessas pregações que o Ocrades vai lá e prega pedindo pregando para o CCBista voltar. Você vai ouvir aqui, eu vou passar o áudio aqui. Então, reconciliação, perdão, para voltar atrás, sabe? Recomeço, que não vai ter retaliação. Só que eu separei alguns textos aqui, uns trechos aqui da pregação dele, e eu vou nessa aqui, ó. Vai aqui, ó. O que se faz para pagar um pecado? O que se faz para pagar um pecado? Não, ele quer pegar pecado. Aqui vem um segredo. Aqui um segredo. O pecado no passado, ele era perdoado pontualmente. Não é mentiroso um cara desse? Não, um cara desse não é mentiroso. Porque o pecado no passado, antes de Cristo, não era perdoado. Não havia pecado perdoado. Havia... Não, eu vou dar mais um pouquinho e vou desmentir esse cara. Porque ele prega na decoreba, ele não prega no fundamento, porque ele não tem a Bíblia no fundamento. Que? Pelo sangue de um animal. Um animal. Mas aquele perdão era benevolência de Deus. Mas não havia pecado. O Senhor não perdoava pecados antes do Senhor Jesus. O Senhor não perdoava pecados. Não havia perdão de pecados antes do Senhor Jesus. O que havia? O que era que havia? Você vê que esse cara não entende, porque esse cara ele lê, ele prega. Muito pistoleiro vagabundo aí, muito picareta vagabundo aí, cristãos de Iraque, os caras do ministério, eles não entendem de Bíblia. Eles não entendem de fundamentação.
Eles não entendem das entranhas. Porque o Senhor Deus não perdoava pecados antes do Senhor Jesus. Não, ninguém era perdoado pecado. Mesmo os grandes apóstolos, os grandes profetas. Por que não era? Porque só o sangue de Jesus Cristo, de Jesus, vírgula, o Cristo, porque Jesus é o nome, Cristo é o ungido. Então, só o sangue do Senhor Jesus tinha poder, tem poder de perdoar pecados. Não se perdoava pecado. Deus não perdoava pecado. Então, olha aqui, Hebreus, aqui, pelo que é impossível que o sangue de touros e dos bodes tire pecados. Não era pecado, não era perdão de pecados. O que fazia? O sacrifício servia para isso. Porque é impossível. Olha, nesse sacrifício, eu vou ler aqui. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Comemoração dos pecados. O que existia era comemoração dos pecados. E o que significa comemoração? Significa memória, lembrança. Então você ia lá, fazia um sacrifício e aquilo lá era jogado na sua cara que você era um pecador, que você cometeu pecado. Era uma comemoração, uma lembrança. Não era perdão de pecados. Então, aquele sacrifício era tipo uma confissão. Então, você pegava lá seu pombo, se você não tivesse dinheiro, você ia lá no mato, lá pegava seu pombo. Se você tivesse, era um cabrito, uma ovelha, um boi, um bezerro, dependendo da sua posse, você ia lá fazer o sacrifício, você estava confessando, traria à memória os seus pecados. Não era perdão de pecados. Esse cara não entende de Bíblia. E está aqui em Hebreus, na carta aos Hebreus. Que não me interessa saber quem escreveu a carta aos Hebreus. Então está na carta aos Hebreus aqui, ó. Então esse cara desse Eucrate não entende nada de Bíblia. O cara é um idiota. Sabe, esses caras do ministério. E essa desgraça aqui é presidenciável dos pecadores. Aqui é a congregação de Boston, Massachusetts. Boston é uma cidade de Massachusetts, que é o estado. Não enche o saco. Então, ele dizendo aqui que os pecados eram perdoados. Não eram. Então todo mundo tinha que fazer o seu sacrifício em comemoração, em memória e lembrança que você era um pecador, que você cometeu os pecados. Então você iria fazer memória. Não era para perdoar pecados. Aqui, nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Aquele sacrifício não tirava o pecado. Só o sangue do Senhor Jesus perdoava os pecados. O Senhor pagou os pecados. Por isso que o Senhor foi lá e desceu e falou com os espíritos, com os espíritos dos santos. Que eles, sabe? Porque é impossível. Aqui, pelo que entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste. Sacrifício e oferta não quiseste. Não quiseste para quê? Para pagar pecados, para perdoar pecados. Mas corpo me preparaste. Ou seja, corpo me preparaste. Quem é o corpo? O Senhor Jesus. Corpo me preparaste. Holocaustos e obrações pelo pecado não te agradaram. Nem holocausto, nem obração pelos pecados, nem libação, nenhum desses pagava pecado. Holocaustos e obrações pelo pecado não agradaram. Então disse eu, ou seja, o Senhor Jesus disse: eis-me aqui, venho. No princípio do livro está escrito de mim. Desde o princípio do livro está escrito sobre o Senhor Jesus. Eis-me aqui, venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Para fazer, ó Deus, a tua vontade. Qual era a vontade que o Senhor Jesus falou? Eis-me aqui, Senhor, faço a tua vontade. O Senhor Jesus, o corpo e o sangue para perdoar os pecados. Então não é touro,
não é boi, não é pombo, não é ovelha, não é cabrito, não é bode, não é cordeirinho, nem nada que perdoa o pecado. Foi o Senhor Jesus. Só o Senhor Jesus poderia pagar. E aqui esse cara vem com essa lorota aqui, que esse cara idiota, que não sabe. Somente pelo sangue de um animal. Mas aquele perdão era a benevolência de Deus. Mas não havia mudança de Deus. O homem sacrificava o animal, se purificava com o sangue dele, saía e voltava a pecar outra vez. Pessoalmente, ele continuava sendo o mesmo homem. E Deus, para suportar a humanidade até o tempo determinado da graça, ele deixava essa regra prevalecer. Por que o sangue? Sem sangue não há purificação. Por quê? Porque a vida do corpo é o sangue. Caramba. Então, como o preço do pecado é a morte, mata seu animal, você paga com a vida do animal para suportar você até você pecar amanhã outra vez. Esse cara, ele acha que entende de Bíblia. Só engana os pecadores sem ser besta, porque o pecador sem ser besta não entende nada de Bíblia também, mesmo. Não? Então, para eles, estão ali dando glória só para fingir que está entendendo e para não constranger o pregador, porque não está entendendo nada. Sabe? Pecado, eu teria que reconstruir a minha conduta, pedir perdão a Deus, me tornar uma pessoa extremamente justa, honesta, sã. Escuta isso aqui. Não, uma coisa assim tão absurda que você... É uma coisa... É as fábulas do Euclides. Sabe? Um negócio idiota. Escuta aqui isso aqui. O que é? Eu teria que reconstruir a minha conduta, pedir perdão a Deus, me tornar uma pessoa extremamente justa, honesta, santa, pura, e falar, eu com minha pureza e santidade, que eu conquistei com minha mão, eu me retrato contigo para voltarmos ao convívio que um dia Adão teve no Éden. Eu preciso de voltar a ser um homem puro, mais puro do que quando eu era uma criança, porque quando eu era criança a minha pureza não era consciente, herdada. Agora eu quero uma pureza consciente. Vocês entendem isso? Vai entender uma porra dessa aqui? O cara aqui ele entra nos separatistas. Ali tem meia dúzia ali de gente que foi inclinada ao separatista. Aí ele quer pregar para o separatista de voltar a ser criança, de voltar a ser puro, de voltar a ser aos caminhos do Senhor, deixar os separatistas de lado e voltar para a igreja. Aqui ele faz essa mistureba toda, sabe? Porque na verdade ele quer pregar isso para os separatistas voltarem. Não exatamente os separatistas, mas os adeptos dos separatistas. Aí ele fica fazendo toda essa lambição aqui, enfiando os pés pela mão, fica parecendo aquele bicho lá do fundo do mar, que tem várias... Esqueci o nome dele agora, que tem várias pernas, que fica dentro do mar. Sabe? Tem umas 20. Esqueci o nome dele agora. Então aqui ele parece aquele bicho lá do fundo do mar, que fica com várias pernas, se mete os pés pela mão. Então ele quer dar um recado para o CCBista se tornar a votar, tornar a ser como era antes, e aí pega e faz essa mistureba toda aqui. Voltar ao tempo de Adão. Não dá nem para explicar isso aqui, porque é tanta loucura que esse cara tem, que não dá nem para explicar direito. Essa é pura, não por opção, por nascimento. Mas o vírus do pecado está lá dentro. O que eu entendo dele? Se purificar, se limpar, ficar limpo, puro, inocente. Pastor, eu construí uma história de tal maneira que eu me tornei puro como um dia Adão foi no Éden. Agora eu quero reconciliação. Construí uma história que com Adão foi no Éden. Ou seja, ele quer... Não quer nada. Aqui é pura fábula. Fábula profana. Fábula velha, caduco, isso aqui. Ninguém vai entender isso aqui, porque não tem fundamento, não tem ligação, não tem ensino, não tem instrução. É só confusão. Tio, vou te pedir perdão por tudo que eu fiz. Aí. E dá para nós viver como amigo agora, porque eu não sou aquela pessoa antiga mais. Aí. Pedir perdão pelo que eu fiz. Ele quer passar recado, porque esses caras, uns estavam lá, uns presidenciais, vieram para cá.
Aí vai o Euclides lá e entra com esse negócio aqui. Vai pedir perdão, porque ele quer dar um recado para a igreja, para os separatistas lá. Porque pode ter lá, como eles querem apagar todo o separatismo, então eles vão com essa conversa lá de pedir perdão, de voltar atrás, de pecado, de se reconciliar. Então aquele pessoal que seguiu os separatistas, para botar isso para pensar, para voltar como era antes, deixar o pessoal para lá, voltar, sabe? Para jogar lá na mente do CC Besta, para deixar tudo, para voltar tudo como era antes. É isso que ele quer dizer. Toda essa embrulhação aqui, esse papel aqui embrulhando a coisa, é para isso. E aí por isso que ele fica pegando lá, tentando pegar fundamentalismo bíblico para fazer isso aqui. Porque ele tem uma intenção, é essa a intenção. Aí ele faz toda essa jogada aqui, essa manobra para pousar de fundamentalismo, de fundamentalístico, de segredo, para trazer. É por isso que ele está lá. Aí ele vai congregou em Boston, no Massachusetts. Aí vai congregar na Flórida, do outro lado da costa leste. Aí vem congregar aqui em Miami. Não, na Flórida não, lá na Califórnia, do outro lado. Congrega ali na Flórida, aí vai para o outro lado, vai para a Califórnia, onde tem mais CC Besta, para tentar pousar, para tirar a influência dos separatistas no povo. Por isso que ele fica aqui tentando impressionar com esse fundamentalismo bíblico, sabe? Que é? Nunca, jamais, um homem conseguiu fazer isso. Nunca. Porque o pecado, lamentavelmente, miseravelmente, acompanha o ser humano. É isso, irmãos. A lei me revela que eu sou miserável. E a graça me fala que o miserável vira amigo de Deus. Glória a Deus. A lei me fala que eu sou um homem e uma mulher condenada a ir para o inferno. E a graça me fala que eu sou adotado como filho legitimado. Aqui ele está demonizando a lei. A lei que o apóstolo Paulo tirou todo o fundamento que ele pregou nas cartas. Todas aquelas cartas que Paulo escreveu para as igrejas, tudo aquilo ali foi tirado do fundamento da lei. Então aqui ele está demonizando a lei. Então, da lei, depois do Senhor Jesus Cristo, toda a lei, sim, porque ele joga uma no cravo, outra na ferradura. Ele morde e assopra. Ora a lei presta, ora a lei não presta. Para criar confusão no CC Besta. Então o CC Besta, aqui, ó, escuta aqui, ó. Condenada a ir para o inferno. Aqui. E a graça... Não, escuta aqui. Então se a lei está condena para ir para o inferno, a graça não. Então para o CC Besta, a lei é do mal. A lei não presta. A lei é velha. A lei já foi. É isso que passa. Porque o cristão de Iraque, o idiota bíblico, então ele condena a lei. A lei você está condenado ao inferno. Para a lei era sanguinária. A lei isso. E na graça é como se entrasse numa porta do templo assim. Sabe? Na lei era tudo trevas, não prestava nada. Aí na graça é aquele paraíso, você está na graça. Na graça você pode tudo. Na graça você já está salvo. Na graça você está sossegado. Na graça eu estou aliviado. Aquela lei não me pega mais. É aí que se ferra. Então escuta aqui. Me fala que o miserável vira amigo de Deus. Glória a Deus. A lei me fala que eu sou um homem e uma mulher condenada a ir para o inferno. E a graça me fala que eu sou adotado como filho legitimado. Entendeu? Então o CCB está falando, então a lei não presta. O negócio é graça mesmo. Aí o Velho Testamento foi para o Beleléu. Porque demoniza a lei. Joga no inconsciente do CCB, isso aqui é a lei. A lei grita na minha retaguarda, você é maldito. A graça fala diante de mim, você é bendito de Deus. Sabe, a lei
maldito, da graça, bendito. Então aí o cara vai para uma igreja evangélica, batiza na congregação, batiza em qualquer igreja. Aí o cara acha que está na graça. E aí já está salvo. Já é o filhão de Deus, o queridinho do papai. Sabe? Já acha que está mil maravilhas. Ah, não estou mais na lei, então não morro mais, então não sou mais condenado. Posso fazer aqui, ser crente aqui meia boca, não estou mais na lei. Fosse na lei eu era apedrejado aqui, como cristão de Heráclito, eu vamos ser besta, estou na graça, nossa. Aí se lasca. Coitado. A lei me condena. Aí. E a graça me perdoa. A lei condena. A lei me faz. A lei condena, a graça perdoa. Vai querer lei? Então se uma pessoa é da carne vai querer lei? Não, ele acha que está na graça, batizou numa igreja evangélica, na congregação, ele acha que está na graça, não é mais condenado, não é mais condenável. É a doutrina satânica, é essa. É achar que depois do cristinho, você está salvo, você está na graça. Ah, estou na graça. Isso aqui é o quê? Não é o calvinismo, não. Isso aqui não é reformista, não. Imbecilidade. Isso aqui é pura imbecilidade. Verme, e a graça me faz um filho de Deus. Que coisa maravilhosa. Que preço tão. Aí o que é que acontece? O idiota que acha que tá porque tá na graça, tá merda nenhuma, mas ele diz que tá na graça, ele se acha que tá na graça. Aí ele vai viver a vida dele sem lei. Sim, porque a lei ele já deixou a lei para trás. Então ele quer viver na vidinha dele sem lei, sem instrução. Porque a lei serve para quê? Como ele mesmo disse, a lei serve para que serve o sermão da montanha que o Senhor Jesus falou, e os mandamentos que o Senhor Jesus mandou, e a doutrina que Paulo pregou, que Paulo ensinou, serve para quê? Para mostrar o caminho que você deve seguir, o que você deve fazer. Se você não fizer, você morre. Porque você tornou a ser pecador como antes. Mas eu estou falando do preço de uma alma. Eu estou aqui me referindo ao preço de uma pessoa que porventura fosse tão nobre que pudesse a si mesmo se santificar. Ela, sozinha, só para si mesmo. Essa tal pessoa nunca existiu. Nunca. Agora, como santificar uma multidão incontável de gente? Impressionante, né, rapaz? Impressionante como esse aqui, as fábulas do Euclides, contadas lá em Boston. Aqui. Muitas pessoas que começaram a vir arrogantes terminaram debaixo de vergonha. Aí, ó. Tá vendo? Um indireto aqui pro separatista. Muitas pessoas que terminaram. Muitas pessoas que começaram a vir arrogantes terminaram debaixo de vergonha. Aqui tá dando uma indireta. É isso que esses caras foram. É isso que esses caras vão fazer. Isso aqui eles fazem naquelas igrejas que dá uma treta, assim, sabe? Um cooperador de jovem briga com um cooperador briga com o ancião arruma uma disposição com a irmandade, o cooperador de jovem com a irmandade. Aí vai um cara da regional e prega isso assim. Aqui ele foi lá jogar indireta e chamar aqueles adeptos do separatista para a reconciliação. Então fica dando essas alfinetadas, assim, sabe? Ali dentro da igreja, posando que é palavra de Deus. Porque nós não somos nada. E o pecado reduziu o homem a cinza e pó. A vida feliz acabou. Escuta aqui. A alegria acabou, cessou o cântico. E o cântico estava no Éden. E ninguém podia pagar o preço. Samuel não pagou o preço do pecado. Daniel tampouco pagou. Abraão igualmente não pagou. Elias também, por sua vez, não pagou, e nenhum deles pagou. Nem sequer João, que era o maior de todos os homens. João Batista, que era o maior. Maior no padrão de Deus, porque no padrão nosso ele era muito pequeno, porque esse homem não fez milagre, não fez sinal, não fez prodígio. Por que esses homens não pagavam pecados? Por que, meu amigo? Só o Senhor Jesus pagava pecados. José não pagava seu pecado. Adão não pagava seu... Por que Adão ia sacrificar? Por
que Adão não? Abraão, por que Abraão precisava sacrificar? Por que Salomão, com toda aquela sua sabedoria, com toda aquela sua glória, precisava fazer sacrifício? Porque ele precisava fazer sacrifício em comemoração, em memória dos pecados dele. Porque só o Senhor Jesus iria pagar os pecados dele. Só o Senhor Jesus poderia pagar os pecados de Elias, de Eliseu, de Davi, de João Batista, de Salomão, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Samuel, de Daniel, dos profetas. Só o Senhor ia pagar todos aqueles pecados deles. Então eles precisavam ir e fazer seu sacrifício, sua comemoração, para trazer à memória os pecados que eles eram pecadores. Por isso, toda a justiça deles não poderia pagar os pecados deles. Só o Senhor Jesus poderia pagar. Isso aqui é o básico do básico do básico. Sabe? Isso aqui é coisa para evangelizar alguém. Então, quando você for evangelizar alguém, você fala assim, olha, Samuel não pôde pagar os seus pecados. Elias também não. Salomão também não. Davi, Joiada, um grande sacerdote. Zacarias, aquele sacerdote que pegou o Senhor Jesus e botou no braço. Marta, Maria, Lázaro, Jacó, Isaac, Abraão, José, Ana, Ruth, todo esse povo que andou perante Deus, mas eles precisavam que o Senhor Jesus pagasse os pecados deles na cruz. Só o Senhor Jesus, em corpo e sangue, poderia pagar pecado. Então todos eles precisaram fazer sacrifício para trazer à tona e ficar como lembrança na memória deles que eles eram pecadores. Só o Senhor poderia pagar. Isso é coisa de evangelizar. Sabe? E aqui ele traz isso como se fosse um segredão, sabe? Porque é um povo, CCBista cristão de Araque, é um povo idiota, que não entende nem o básico, nem o leite. Então cabra batiza numa igreja, batiza na congregação, ele não tem fundamento bíblico, ele não é criado com fundamento bíblico, é um idiota que só batiza, mas ele não entende nada de fundamento. Aí acha que isso aqui é um semelhante segredão. Então por isso que Daniel, João Batista, eles não tinham condições de ele pagar os pecados dele. Porque só o sangue e a carne do Senhor Jesus poderia pagar os pecados de todo mundo. Maravilha, e nem sequer falava bonito, que ele era duro no falar. João Batista era duro no falar. Mas como Deus olha para dentro e não olha por fora. Hoje nesse culto o Senhor fala conosco. Aqui. Hoje nesse culto o Senhor fala conosco. Vai jogar em direta nos adeptos, nos seguidores dos separatistas. Me dá seu coração de volta. Me dá seu coração de volta. Me dá seu coração de volta. Então aqueles caras que seguiram os separatistas estão ali, então, para dar o coração de volta, ou seja, para voltar a ser o Braz. Porque ele quis seguir a dissidência para voltar a ser do Braz. Então aqui ele vai. O coração está ficando distante, está frio, está afastado. O rei do teu coração te chama. Eu sinto falta do tempo que você me amava, que você cantava, que você falava. Então o cara seguiu o separatista, aí voltou ali meio, sabe, meio que no banco da misericórdia. Então, aqui está chamando. Aí depois que Teocrádio vier aqui, vai outro ancião para lá e vai pregar nessa mesma linhagem. Vai pegar outro livro, vai ler, mas vai exortar e pregar nessa mesma linhagem de voltar. Tipo assim, parar para do filho pródigo, sabe? Aqui é para isso, com o objetivo, para isolar os separatistas de vez. Ou até mesmo alguns, só que os separatistas dificilmente eles vão, sabe? Voltar. Hoje eu chamo você de volta. Hoje eu chamo você de volta. Hoje eu chamo você de volta. Ou seja, o cara lá está meio queimado, então, porque aqui ele está querendo pegar de volta para quando o dissidente,
o adepto separatista voltar, aquela irmandade que sempre defendeu o Braz, vê na palavra, não, irmão, a palavra veio lá que o irmão, sabe? Aí receber. Volta aqui para mim, porque se você voltar, hoje eu carimbo no teu coração, não vai tomar regra de vida. Volta aqui para mim. Volta-te para mim. Voltar. Então essa é as pregação. Aí ele pregou aqui em Massachusetts. Aí depois vai lá para Califórnia, vai lá para outro lugar, e todas as igrejas que for, mais ou menos nessa mesma linhagem. Aí o dissidente, o adepto separatista que estará congregando lá, vai e vê que a palavra veio, e aí ele vai deixar o separatista de lado. Porque nos Estados Unidos é pouca irmandade, para o tamanho do país. A irmandade está toda aqui. Então, nos Estados Unidos, se perder adepto, demora a recompor. Então, o Braz está fazendo esse trabalho de agregação, sabe? Coleta lá é pouco. Então, está fazendo esse trabalho para deixar o separatista de lado e cada um... E aí, aqueles que seguiram, voltar. Né? Por isso, essa pregação. Você não estava tão distante, você não estava tão fria, você gostava de mim, você andava do meu lado, você falava, você se deliciava nos testemunhos. Volta-te para mim, para você. Eu vou usar a palavra que o senhor está mandando falar, porque eu uso essa expressão, mas você está mandando falar. É a palavra que o senhor está mandando falar. Aleluia. Hoje, assim te disse, hoje eu vou conquistar você de volta. Hoje eu vou conquistar você de volta. É para isolar mesmo o separatista, né? Então é para trazer de volta. Hoje é o dia que eu vou te conquistar de volta. Se um ministério de lá dos Estados Unidos pregar isso aqui, quem está lá vai ficar... irmão conhece a casa, não sei o quê. Não tem muita credibilidade. Mas vai a anciãozada do Braz, e você vê que é só gente grande, presidenciável, para dar um tom de credibilidade. Não vai nenhum ancião assim, não. Quem não vai lá pregar é os presidenciáveis. Aqueles do conselhão. Você vê, tá lá, tem um quê? Tem um mês e pouco que ele voltou de lá, já está lá de novo. Aí depois vai outro presidenciável, prega na mesma linhagem. Para não deixar o povo ir com separatistas. Você não sabia, mas eu te esperava aqui. Você não tinha plano de encontrar comigo. Mas hoje te digo, Senhor, eu marquei o encontro. Você vai sair daqui lembrando que você está comprometido, hein? Está comprometido. Não te esqueça do teu Senhor. Da próxima vez que Deus falar que vai auscultar seu coração, me diga que Ele possa falar: hoje você me ama, o amor que eu te dou. Aleluia, glória a Deus. A hora passou. Mas que a palavra é boa, meu. A palavra abre mistério, revela segredo. E sabe o que ela faz? Ela põe os seres das trevas apavorados. E tem visitante que estava aqui, já foi embora. Não gosta mais do que está acontecendo. Não suporta isso aqui. Nessa última oração você vai sentir alguma coisa descer do céu. Aleluia. Pode preparar seu lenço, porque nessa oração você vai chorar. Lágrima que vai ser lágrima que vai lavar sua alma. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Então isso aqui, vai. É isso que eles estão fazendo lá, revezando, vai um, vai outro, volta, para isolar os separatistas e trazer aqueles que caíram no conto do vigário dos dissidentes, dos golpistas. E aí trazer de volta, porque é difícil batizar a gente lá, é difícil, mais difícil ainda. Aí, para não esvaziar, então eles estão isolando os separatistas. E aí, pega toda uma coisa de perdão, de associa o pecado de Adão antes do pecado e depois do pecado, sabe? Esses fundamentos vigaristas que eles torcem
para a causa deles. Eles querem fazer alguma coisa na congregação. Aí pega um versículo bíblico, um capítulo bíblico, aí faz toda uma sacanagem, uma adulteração. Ele não está preocupado com a verdade. Não, ele está preocupado com a causa dele. Então aí ele pegou Adão antes de Adão cometer o pecado, que era alegria, que era maravilha, que era beleza. Aí depois do pecado de Adão, que ficou isso, que ficou aquilo, que ficou aquilo outro. Tudo para passar por ser besta antes e depois. E aí antes estava tudo uma boa, estava no Brás. Aí depois os separatistas vieram e quiseram levar ele para fora. Aí, para ele voltar para o Brás. E aí, se ele estava meio sem congregar, para ele voltar, perdoar, reconciliar. E aí já vai chorar, xalamanaia, ouvir testemunho, se enturmar de novo. É isso que ele quer pregar. É isso o objetivo dessas viagens dele para lá. Aí ele pega lá, torce lá a Bíblia, chama os profetas de mentiroso, faz qualquer tranqueira lá. Mas a causa deles ele quer resolver, que é porque ele está preocupado com a irmandade e a grana. Esses caras, rapaz. Pegou a visão aqui do cavaleiro? Até mais, hein?